Noronha. Vamos lá. Então, boa tarde a todos que estão aqui, colegas daqui do Rio, de fora do Rio, de fora do Brasil. Hoje a gente está com uma reunião assim bem repleta de questões culturais também. Eu acho que isso é interessante porque o texto em francês já traz um pouco desse desafio, né? E eu sempre coloco uma obra ou trago algum artista, porque eu acho importante vincular, esse tema da voz, do objeto voz, com a pulsão escópica, com o olhar, né? Eu acho que é importante a gente começar a partir da obra e do que a obra me impacta, né? Porque foi a obra que eu escolhi. Luiz Noronha está em exposição no Paço Imperial até outubro. Acho que é importante, né, quem puder conferir essa exposição. Eu trouxe uma obra dele no mês passado e agora eu venho com essa, que tem uma aquarela, né, e que não tem título, nem data, né? Eu achei interessante esse aspecto, né, dessa obra. Eu falei um pouco do Luiz Noronha na outra vez. É um artista que faleceu muito jovem, né, em idade muito próxima de Elis, 35 anos, Elis com 36. É uma morte prematura e foi nesse mês que Luiz Noronha faleceu, né, no mês de setembro. E quando eu trouxe, né, quando eu pensei nessa obra, eu conversei um pouquinho com a irmã dele, né, e ela falou assim, num equilibrista, e perguntava o que essa menina está fazendo aí, né? Foi um pouco a conversa que eu tive com a Patrícia Noronha, não sei se ela já está aí, mas, enfim, se ela quiser falar alguma coisa. Mas... Oi. Aqui. Que bom, é que eu estou com cabelo diferente, você não me reconheceu. Então... Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não sei se... Assim, se quiserem opinar e tudo, eu vou falar um pouco do impacto para mim e do tema, né? E o que isso tem a ver com o traço melancólico? Oi? Alexandre, você pode me ajudar só aí com os microfones, porque às vezes reverbera aqui, tá? Enfim, o que impactou para mim, né? Essa duplicidade aí dessas figuras, né? E essa criança aí ao lado. Toda essa construção, né, desse grupo de trabalho se faz nesse caminho, né, de um percurso de análise, no caminho do meu estudo, da minha troca de figurinha com alguns pares, né, com os músicos e com os analistas. Então, é por aí que eu estou caminhando. E quando eu trouxe, né, a proposta desses dois textos, foi também porque Claire Gilly deve comparecer no próximo mês. A gente está tentando confirmar isso, né? Ela esteve aqui no grupo de trabalho no semestre passado. Eu acho importante porque ela que organizou não só os colóquios da voz, como esses livros que eu recebi, né, durante a pandemia e comecei a escolher alguns textos para pensar a pulsão invocante. Então, é muito a partir dessa organização, né, desse trabalho desse grupo, de analistas que se reúnem, que escrevem a respeito, e talvez, não está confirmado, talvez venha Polo Hassum, que também participa, né, dos colóquios da voz. Então, por isso que eu trouxe os textos deles, né, e o que eu consegui recolher desses textos. Nesse trabalho, né, do Luiz Noronha, eu fiquei pensando
né, nessa questão da melancolia, né, do traço melancólico. Eu acho que é importante eu voltar a pensar aqui com vocês, né, que algo da construção da fantasia, do meu percurso de análise e do não do pai, né, que foi o que eu escolhi trabalhar também nesse semestre, se atravessa aí nesse tema, né? Porque nessa travessia há um aspecto importante que é a voz do super-eu, né? Esse super-eu real, que é o que eu percebo no que essa obra me instiga, né? Algo do superegóico que se coloca aí, que se coloca em jogo, né? Seja nessa duplicidade, seja na posição dessa criança. Então, foi isso que me trouxe assim, para pensar, né? Esse que Patrícia pensou quando a gente conversou, que equilibra, né? Equilibra o quê e como, né? Então, fiquei pensando também, né, já que se trata de uma exposição de um artista, né, de um artista falecido, que deixa a contribuição para que a gente, né, olhe a sua obra e possa, né, se apropriar, né, fazer uso também nas nossas vidas, eu fiquei pensando muito na questão do nada, né, que a melancolia evoca, que o traço melancólico traz, em comparação ao vazio. Né? Teve um texto recente que eu escrevi que eu falo isso, né? Que não são sinônimos. Vazio, no meu entendimento, é algo que se contorna. Né? É o objeto A, é o objeto voz. Então, esse vazio pode ser contornado. Esse nada, no meu entendimento, fica mais do lado da melancolia, né? Da melancolização, do traço melancólico. E aí eu acho que é importante fazer algumas distinções, né? Porque ao longo do texto eu fiquei pensando também, né, nas distinções que Freud faz, que Lacan faz nos textos sobre melancolia, sobre traço melancólico, sobre a depressão neurótica. Então, tem alguns percursos a fazer de leitura, especialmente em Luto e Melancolia, lá do Freud, né, para a gente poder distinguir, né, o que seria melancolia enquanto categoria psiquiátrica, enquanto, né, relacionado lá com a estrutura, o que seria um traço, né, que sendo na construção fantasmática, vendo o supereu, esse traço, na minha opinião, estaria aí. E é esse traço que eu gostaria de pensar em termos de música, hoje, em termos de o que Elis Regina pode oferecer, né, para a gente poder avançar um pouco. Alexandre, você pode colocar o primeiro slide. Então, os textos de base, né, que eu coloquei para a gente percorrer, porque se vierem os dois autores, eu acho interessante, até não sei como está o francês, né, de cada um, mas enfim, eu acho que essa questão de lidar com outra língua é quando a gente encontra a nossa voz, né? Então, acho interessante que se possa percorrer até o mês que vem. São textos longos, são textos difíceis. Inclusive, em conversa com Claire Geli, ela disse que ela quer trabalhar a questão da divisão do sujeito, que é difícil de trabalhar em termos de voz, né? Então, acho que esse grupo de hoje é mais uma introdução a se percorrer um caminho até o próximo mês, né? Então, nesse início, eu estou pegando alguns elementos, palavras-chave, né, que me saltaram aos olhos durante a leitura, que me afetaram. Lembrem, né, quem acompanha o grupo de trabalho, que a gente já passou por alguns significantes importantes quando a gente pensa em objeto voz, né? A gente falou de grito,
a gente falou de sopro, né, da respiração, a gente falou da voz em surdina, né, daquilo que acontece por debaixo dos panos, né, assim, algo que nem sempre vem à tona. A gente falou de timbre, quando da última reunião nossa, né, Laura Pigossi fala nesse timbre como algo importante, como o barulho que a voz tem, né, o barulhento da voz. E aí chegamos nesse momento em que se fala dessa voz melancólica, né? Nesse livro que eu estou utilizando nesse semestre, essa voz no duplo, né, na dupla via, no duplo trançado, no duplo fio, tem algo de duplo aí que o Paul Laurent Assun vai privilegiar, né? Ele vai privilegiar, inclusive, pelo texto do Estranho, né, do Freud. Então, eu não vou mexer tanto no texto do Paul Laurent Assun, mas como a Claire faz referência a ele, e ele talvez venha no mês que vem, eu coloquei a referência também aí. No texto dela, ela fala desse sujeito melancólico congelado, né? Então, esse congelado até a medula das palavras, ela faz uma imagem que eu acho muito interessante, né? Desse frio mortífero, como se essa fala fosse em reto tono, essa fala fosse gélida. E na prosódia, deserta de fluxo melódico, ou seja, algo mais linear. E essa imagem, né, do gelo, eu acho interessante quando eu vi a obra, né, disso que, quando eu conversei com a Patrícia, disso que tenta equilibrar, né? O que é que se equilibra aí? Nesse aspecto, né, a melancolia, para mim, é um tema complexo, porque eu tive que fazer algumas escolhas, né? Eu não gostaria de mexer tanto na questão da estrutura psicótica, mas pensar nesse traço que está nessa música que eu trouxe como proposta hoje para a gente escutar. Existe algo, né? A música que eu escolhi é o Vou Deitar e Rolar, eu falei sobre isso no vídeo. Existe algo do rir para não chorar, né? No texto, Claire vai privilegiar muito a música barroca, a gente vai ver no que eu destaquei nos próximos slides, ela vai privilegiar a música barroca, a ópera, mas eu gostaria de pensar, de trazer para a música brasileira e para a música de Elis Regina, para o que Elis Regina nos coloca. Eu estive conversando com o Júlio Miranda também durante a construção desse trabalho, e ele me fez atenção para a performance de Maria Rita, né? Então, dessas distinções, mas eu quero me manter aqui em Elis Regina, né? Então, a Claire Geli se pergunta: a música poderia fazer escuta ao sujeito nessa passagem de advir petrificado? Quando eu me deparei com isso, eu fiquei pensando, né, nessa constituição do sujeito mesmo, né? Assim eu leio. Eu penso, por exemplo, nos acalantos, nas vozes que marcam esse bebê, né, que ele não tem acesso, não há ainda a palavra aí, mas existe uma marca de real, né? E uma marcação que se coloca que depois, em momentos da vida do sujeito, algo se constrói, algo é feito, né, de um trabalho, e que o sujeito nem sabe exatamente por quê. E aí, quando eu pensei nesse rir para não chorar, né, eu penso que há uma diferença entre o humor e o que seria o deboche, a ironia, né,
aquela palavra mais ferina, porque eu acho que o humor passa por uma construção, e uma construção de fantasia. Ele advém dessa negociação com o supereu, que é algo bastante trabalhoso e que se dá numa análise, né? Na melhor das hipóteses, a gente chega a esse trabalho. A ironia, o deboche, talvez seja uma utilização que o artista faz na sua música, na sua composição, no seu, como uma voz em pausa, uma voz gelada, né, Hudson? E essa musicalidade não se perde, não creio que se perca, né? Porque musicalidade tem a ver com timbre. Algo congelou ali, mas esse timbre existe, né? É essa aposta que se faz. Então, retornando um pouquinho ao que eu estava falando, essa criação do artista já é de um lugar de sublimação. Então, ele vai debochar, ele vai criticar, ele vai rir, né? E vai fazer arte com isso. Mas não exatamente uma negociação com o supereu, que é de um lugar mais complexo, né? Eu queria ir para o segundo slide. Sim, uma outra coisa que eu queria pensar, né, aqui na minha colinha eu coloquei, né, esse ouvir, ser ouvido e fazer-se ouvir, né? Esses tempos do circuito pulsional. Então, a música aí talvez possa desempenhar uma função nessa petrificação, né? Por quê? Porque a música escuta o sujeito, né? Não é só o sujeito que escuta a música. Então, talvez aí, fiquei pensando no trabalho que eu desenvolvi durante um tempo com autistas, né? Como que o autista se rende à música. Algo dessa música, o autista vai falhar na pulsão, no terceiro tempo da pulsão, né? Segundo a Lasnik coloca muito bem, tá? Falhando nesse fazer-se ouvir, algo aí existe de uma escuta, né? Algo do primeiro tempo e do segundo, algo ocorreu. E aí pode ser que haja, né, um alcance da música para esse sujeito, né, fazendo a aposta de um sujeito, né, que faz com que ele se renda à música. Foi algo que eu fiquei pensando a partir dessa frase da página 60. Meloni comentou alguma coisa, eu vou passar, depois a gente retorna ao chat, pode ser? Porque senão eu me perco aqui. Só para a gente seguir nos slides. Então, você pode passar o segundo, Alexandre? Esse sujeito melancólico, né, e aí, esse traço melancólico também, disso participa, né, esses três significantes, participam esses três significantes. Repetição, duplo e recalque. Duplo mais trabalhado pelo Paulo Hansson, mas a repetição trabalhada pela Claire, né? É o que ela pretende trazer no próximo mês. Por quê? Esses três significantes se articulam, especialmente para o Paulo Hansson, como um efeito bumerangue da voz, de um retorno vocal, né? De um eco que existe aí que tem uma função. Então, o eco que retorna de um outro lugar. Segundo os autores, na ópera, né, vai haver a utilização disso, na ópera barroca especialmente. E quando a gente vai a Freud, né, na questão do duplo, esse estranho familiar ele está aí o tempo inteiro, nesse objeto voz, né? Algo que eu emito, que eu falo, que eu canto, que, enfim, né, que eu produzo,
e que é estranho para mim, que eu não reconheço, né? Quando, por exemplo, eu escuto uma gravação, quando, por exemplo, eu acho que a minha voz em áudio está diferente daquilo que eu escutei. Então, essa estranheza dentro da familiaridade que existe, né, porque é meu, é algo que, no percurso, né, nos tempos da pulsão invocante, tem uma importância, né, da gente pensar naquilo que emite, né, daquilo que o outro escuta, e de como que a gente toma a palavra para se fazer ouvir, ou toma a canção para se fazer ouvir, enfim. Né? E essa função, segundo a Claire Delis, né, desse eco, é de uma materialidade sonora, né? Porque, na verdade, eu estive conversando ontem, né, com a Renata Dias, a gente estava falando sobre, não sei se ela está aí, mas, enfim, a gente estava falando sobre essa questão do eco, né? O que se escuta não é tudo que se fala, né? O que ecoa não necessariamente é tudo que se falou, né? Algo aí fica de resto, né? Algo aí fica sem uma amarração, né? Algo de real se coloca aí. Esse lugar, né, de travessia em análise, eu penso que trabalha a questão da melancolia em cada um de nós, né, do traço melancólico. E se você quiser, depois, na hora da discussão, falar um pouco, Renata, porque eu acho que a gente teve uma conversa bem interessante, ela colocou aí que está no chat, né? Há uma perda, né? Há uma perda. E quando a gente fala em perda, né, Tereza Meloni, a gente pode associar, eu acho que sim, a esse melancólico, né? A recuperar algo que não se recupera. Acho que esse irrecuperável. E acho que isso é que tem a ver com essa voz gelada, né? Como que para manter algo que precisa de um degelo, né? Nesse terceiro slide, eu acho que é onde está colocada essa questão. Você pode passar, Alexandre? Da análise como é uma hipótese que a Claire Delis coloca como um lugar possível para o degelo da palavra, né? Degelo é uma operação complicada, né? Passar do estado sólido para o estado líquido, por exemplo, né? Na física, é algo lento, é algo que não dá para triturar, né? O gelo que não vai resultar em uma mudança. Então, por que eu acho interessante essa metáfora? Porque ela fala, né, desse trabalho delicado de análise, de tessitura mesmo, de espera, né, até que o sujeito consiga escutar, de insistência, né, e de desejo. Acima de tudo, porque se a gente fala de voz e de olhar, a gente está falando de um circuito pulsional que tem a ver com desejo e não com demanda, né? Demanda é lá o oral, o anal, enfim. Então, ao testemunhar momentos onde a acentuação de uma sílaba, uma entonação dada, um acento, o enriquecimento da melodia no esforçando, porque são termos musicais que ela vai usando, justamente para pedir um pouco, né, o auxílio da arte para entender a complexidade dessa, né, dessa construção. Então, esses pontos, né, eles comparecem aí à pulsionalidade vocal, né? Nesse momento em que o sujeito acentua uma palavra ou fala, né, uma sílaba diferente. Uma vez, estou me lembrando, Tereza Meloni, que você comentou de alguém que você escutava e que mudava, né, repentinamente o som.
né, da voz, exatamente no momento importante ali, né, que você escutava. Então, e isso acontece, a gente testemunha isso na clínica, né, quando o sujeito, às vezes, está falando de um determinado tema difícil e tem um acesso de tosse, né? Ou que a voz embarga, ou que, enfim, né, várias coisas podem acontecer. Ou agora, mais modernamente, cai o sinal. Cai o sinal, bem lembrado, bem lembrado. Uhum. Que sinal é esse, né? O que isso sinaliza? O que pode sinalizar? Então, elementos da música metaforizam o que comparece aí na voz, né? Nesse objeto da pulsão invocante. Ela fala do trêmulo, né? Das notas rápidas, que são executadas muito rapidamente, quase que não há espaço, né? Entre uma nota e outra, do staccato, né? Que é puro corte. Para fazer o staccato, precisa cortar, né? Então, essas metáforas talvez ajudem, né, a que se entenda um pouco o que eu escutei, né, na performance de Elis Regina que eu escolhi para a gente pensar. Vamos para o próximo slide? Porque aí realmente é algo da minha construção e do não do pai, do traço melancólico, é algo que eu tento pensar aí à medida que eu vou lendo esses textos. Nessa canção, né, a gente tem uma melodia descendente justamente quando ela faz a risada, né? Esse quá, ele vai descendo degraus, aí, vamos tentar, né, falar uma linguagem que os não músicos possam acompanhar. Então, esse quá vai descendo, né, e dá uma subidinha, que aí ela vai falar uma frase, e depois ela retorna, quá, desce de novo, e aí desce de vez, né? Isso a gente vai ver na música, no refrão. E aí eu fiquei escutando esse acompanhamento percussivo, o Júlio Miranda conversou comigo, né, falando da percussão, né, da cozinha, né, que a gente chama na música. Então, esse acompanhamento percussivo que se repete, ele está ali o tempo inteiro, né? E é interessante no texto da Claire Gilly, e o assunto também toca nesse ponto, né? Esse duplo, eu fiquei pensando também no ouvido e na boca, né? Nesse canal, lá em Montevidéu, o Sabatino estava na minha mesa, ele disse, quando a gente quer escutar se está cantando afinado a nossa própria voz, a gente tapa o ouvido, né? Para poder escutar melhor. Mas o ouvido não se fecha. Tanto que, quando a gente canta em coral, a gente precisa escutar o outro para ser uma voz só, né, no naipe. Então, quando eu escuto a canção, é como se houvesse mesmo, como se houvesse, não, há, né, essa divisão em mim, né, que é o que a Claire Gilly, espero, vai trabalhar no próximo mês, em que eu escuto Elis cantar, eu escuto Elis dar risada, mas eu escuto aquela percussão que está ali na mesma célula, né? Está ali se repetindo. Então, embora a letra da canção é uma construção também que eu fiquei pensando, né? Mostre esse riso, a melodia, o acompanhamento musical vão seguir em outra direção, né? Que se repete e desce até cair. Tem uma queda. Tá? Nosso último slide, vamos lá, antes da gente escutar a música, e o vídeo tem uns 3 minutos e meio, e a gente tem um tempo para conversar. Aí também são questões minhas que eu trago para compartilhar com vocês, né? Esse olhar que recai nas fotos risonhos, vocês vão ver isso no vídeo, né? Que distrai o ouvinte das sutilezas musicais. Eu escolhi um vídeo em que aparecem as fotos dela, né? Então tem algo. Fiz essa escolha de propósito no sentido de contrastar com o que eu trouxe da outra vez, que era a performance da Elis, né? Mas nesse momento, né, em que ela canta, a gente escuta a voz dela,
eu preciso assim, da escuta também da música. Então, eu congelo, vamos dizer assim, para utilizar o termo, né? A performance, os gestos, deixo para que a gente olhe as fotos e escute a música. Então, esse traço melancólico, né, que existe, é uma hipótese que eu faço, né, na nossa voz, nas intervenções, no timbre, o que isso pode ensinar para a nossa escuta, né, para a formação desse que se propõe a escutar, né, na clínica. Quando a gente lê um texto, né, em voz alta ou silenciosamente, o que essa melancolia, esse traço melancólico traz da voz superagórica, do real, no qual a gente precisa negociar, né? A gente caminha para negociar, na melhor das hipóteses. Então, enfim, são construções que são perguntas que eu estou tentando elaborar. Eu acho que meus colegas podem falar até um pouco mais nessas distinções que eu passei muito batido, né, dos conceitos do Freud e do Lacan, né? Do Lacan priorizando o objeto A, o Freud falando no objeto perdido lá em Luta e Melancolia, né? Para a gente poder trazer também para a discussão. Vou pedir para o Alexandre passar ao vídeo, a gente poder desligar aqui as câmeras, embora não tenha imagem em movimento, mas talvez ajude, né, Alexandre? Para a gente escutar a Elis cantando, então, Vou Deitar e Rolar. Isso, melhor fechar, que diminui o delay também. Tá bom. Vou fechar meu microfone também um pouco. Vai o jogo, não? É como interessante que você trouxe. É como não esqueçamos que os grandes poetas cantavam, antes de tudo. Sim, né? Os trovadores, né, Tereza? Você falava isso há tempos lá na escola, num seminário seu, Não será que é uma invocação direta ao outro, quando você canta? Mas não do outro para você. Deixa as pessoas falarem. Ao outro. Ao outro. Para pensar. Enfim. Ele cantando, ele perde a palavra, ele perde a inibição para falar, ele cantando, ele perde essa inibição e ele consegue dizer o que ele tem que dizer. Obrigada, Márcia. Eu que agradeço, bem legal. Júlio, te dei trabalho, né, Júlio? Conversamos a beça. Boa noite, gente. Me ouvem bem? Sim. Não deu trabalho nenhum, Márcia. É um prazer e assim, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar recebendo isso que você traz para a gente aí. Eu queria pontuar exatamente algumas coisas que você me citou aí, eu queria falar um pouco sobre isso, como isso pode ser conectado com tudo que está sendo dito, né? A questão, essa que você citou, por exemplo, da percussão, e que eu fiz uma pontuação aí no chat, e nessa percussão que te chamou a atenção, em especial, ela acontece no contratempo, no tempo fraco, depois de 2 compassos, o que se coloca em oposição ao ritmo da voz, à predominância rítmica, que você conta 1, 2, 1, tá, tá, 1, 2, 1. Isso, a percussão seca, né? Aquela... Que é uma coisa de caixa de bateria, que eu estava ouvindo melhor agora. Assim, como isso é ouvido, porque não está no contraponto do discurso central. Tá? Ele aparece, se você tirar isso, ele fica lá, como um significante. Ele entra nessa cadeia como se ele estivesse sendo repetido. Né? A outra também, né, Júlia? Aquela célula que vai... que tem uma que vai desdobrada, né? Também. Nesse caso, nesse arranjo em específico, me parece que antigamente se fazia uma coisa muito interessante, que era ensaiava muito, a ponto de ficar tudo bem conectadozinho, tudo organizadozinho, e se gravava ao vivo no estúdio. A banda, hoje, você grava cada instrumento, cada voz, cada um de uma vez. Entra um músico no estúdio para gravar uma coisa, ou outro para gravar outra, não se encontram. Raras exceções assim que se quer dar esse tom de ao vivo, mas antes era comum. Então, me parece que essa gravação é bem assim, e por isso essas células se repetem ao longo do arranjo inteiro. Provavelmente hoje eles omitiriam a repetição porque ela fica implícita, né?
Uma outra coisa que você falou também, você citou uma observação que eu fiz sobre o arranjo da Maria Rita. Eu não sou analista da Maria Rita, tá? Mas, assim, ela deixou muito claro, durante um bom tempo da carreira dela, que cantar era uma coisa que ela recusava. Era um peso para ela. E por quê? Porque a Maria Rita tem um timbre muito próximo da mãe dela, né? Da Elis, e certamente haveria, e como sempre houve, uma comparação ali, era uma coisa meio assim, como o Sean Lennon, filho de John Lennon, que também não decolou, né? Não decolou, como o filho do Bob Marley, vozes muito próximas assim dos pais, e os pais As comparações. então assim, me pareceu sempre que a Maria Rita estava forçando a barra quando ela canta. Ela tem eu que percebo isso talvez induzido, mas tem um esforço, uma artificialidade, como se ela tivesse um compromisso com pensar cada emissão, cada interpretação, cada performance, o que não acontecia com a Elis. A Elis cantava como se ela estivesse falando agora aqui, sei lá, tem uma espontaneidade, uma fluência, que é como se a música ela fosse em mão dupla, incorporada e incorporando, né, pela música. Então, não tem essa intenção por trás do discurso. A gente pensar, por exemplo, que alguém chega na clínica performando para o analista, a princípio. Ele não entrou em análise ainda, né? Então, é uma analogia que eu imagino possível aqui, e essa vitalidade, essa espontaneidade, essa naturalidade que ela, no trecho, por exemplo, do Quaquaraquaquá, que ela fala rindo, que pode parecer assim uma ironia, eu, quando ouço aquilo, imagino que ela estava rindo com a banda, junto com a banda, né? É uma risada que não necessariamente tem a ver com o texto, mas com aquele momento ali, que é claro, a música também tem parte disso, mas que acontece com essa espontaneidade, não é uma característica interpretativa, não é um detalhe interpretativo. Vou rir aqui porque vai parecer que eu estou sendo irônica nesse Quaquaraquaquá. Mas eu agradeço de montão aí teus comentários. Eu ia pedir, não sei se o Alexandre está por aí podendo fazer isso, para printar esses comentários, porque tem muita coisa no chat que eu não vou conseguir ler agora, que eu quero escutar os colegas, né? Júlio... Eu te mando depois, não é melhor? Oi? Eu te mando depois o chat? Manda depois, porque aí eu posso me reportar às pessoas também, né? A não ser que tenha algo que seja importante aí, que assim, importante que eu digo, tudo é importante, mas que seja que entre nessa discussão que a gente está tendo agora, para não desviar muito. É só a minha intenção aqui, né? Eu acho que quando Teresa Nazar menciona a careta, a angústia, né? Acho que vai um pouco em contraste com isso que o Júlio está falando, né? Júlio destaca algo, eu acho que é legal, né? Quando ele diz assim, e não somos analistas nem de Maria Rita, nem de Elis, nem de nenhum deles, né, que eu trago aqui, os artistas, né, eles estão num outro lugar, né, e ensinam o analista se deixa instruir, né? Mas eu acho que tem uma questão aí de super-eu, né? Quando a gente pensa nas comparações, nas críticas, nas gerações que tomam, né, algo que o pai e a mãe fazia e que vai por esse caminho. Então, acho que tem algo aí dessa voz superegóica, né, que me interessa muito pensar também, né, seguir estudando sobre isso. Deixa eu dar a palavra a Melone, porque eu acho que tem mais alguém, não tem na fila? Eu vi a Bílio por aí com a mão levantada. Mas ele tirou, não sei se retira, não desistiu. Ai. Mas dá tempo, não dá? Fala, Teresa Meloni. Oi, bom, primeiro deixa eu tirar a mão aqui. E não fuja, Bílio, por favor. Você ama música tanto quanto eu ou mais, então fique aí. Vamos lá. Márcia, bom, eu mais uma vez agradeço. Eu acho um trabalho bastante difícil esse que você faz. Nossa. Buscando sempre atravessar e atravessada pela música e pegando os conceitos. Eu me perco às vezes e me agarro no que a psicanálise pode me dar.
Tem alguns pontos que eu recortei, eu tenho mania de anotar, hoje não anotei, confiei no que esses pontos podem falar de mim. Primeira coisa, a primeira imagem que você mostra, você diz que é uma pintura e que o autor não nomeou, não tem nome. Nem data. Nem data. Isso me fez questão, porque você, a seguir, você rapidamente cita a questão do não do pai. Na verdade, o não do pai é a nomeação. O não do pai é a nomeação. E, a partir daí, vem toda uma interpretação, né? Quer dizer, que isso é o equilibrista, enfim, a menina. É como se não pudesse, se a gente não pudesse suportar não dar nome. E eu aí ressalto a importância do nome, né? Como isso convoca. Não é que a gente dê um nome definitivo, o equilibrista passou a ser o nome do quadro, não, mas se falou muito do quadro e o próprio artista não fala nada, ele não dá nome. Né? Fala, depois eu comento, vou anotar. A outra coisa que eu vou falar aqui vejam bem, é um pouco polêmica, eu quero que as colegas, a Tereza, a Nadir e tal, que falaram, você mesmo, que falou da questão do canto e da questão da fala. Eu não discordo, até porque a clínica mostra, né, esfrega na cara da gente, como o cantar, a entoação, ela, às vezes, é a maneira que o sujeito tem de poder falar de alguma coisa difícil. Né? Concordo plenamente. Mas me veio uma questão. Quando é que a gente, ao falar, não canta? Porque a gente diz assim, o pernambucano fala cantando, o gaúcho fala cantando, eles dizem que o carioca fala cantando, o português fala cantando. Existe um canto na fala, em qualquer fala, e existe um outro cantar que talvez tenha a ver com encantamento. Foi a barafunda que passou na minha cabeça. Eu acho que é muito rica, mas é para a gente mastigar devagar. E a outra questão que eu fiquei pensando, no final também, eu acho que é uma coisa que você pode desenvolver melhor, em outro momento, não é para agora, é nessa negociação com o superego real. Eu fiquei me perguntando como é que negocia com o real? Há negociação com o real? Bom, as questões que me trouxeram, que eu acho que dá panos para a manga. Obrigada. Um segundinho só, Márcia. Márcia, antes da sua resposta, só uma coisa, me permita. Tereza, tem pessoas que fazem harmonizações e arranjos sobre falas de pessoas famosas. O cara fala uma frase qualquer, assim, um jogador de futebol, por exemplo, fala numa entrevista uma coisa qualquer lá. Ah, eles sabiam? Eu não sabia. Aí o cara pega isso e transforma numa música. Ah, ele sabia? Eu não sabia. Bota uma melodia, vira uma melodia harmonizada com arranjo. Tem na internet isso à vontade. Você vai adorar ver isso. Obrigado. Eu acho que a melodia da fala é distinta, não é exatamente igual ao canto. É só, mas eu não vou entrar no detalhe dessas coisas aqui, não. Eu acho que a gente precisa fazer essa distinção. Claro que há melodia no falar, com certeza. E essas melodias são formas de circundar esse vazio, de bortear esse buraco, né? Que eu acho que é importante quando a Meloni falou nesse não cantar, eu fiquei pensando no comecinho do texto, quando a Claire Delis coloca o gelo, né? Nessa voz que está gelada. Então, aí não há... A melancolia... Tem modulação. A melancolia talvez fosse essa voz sem canto. Sem encanto e sem encantamento. Né? E o que eu estou chamando de traço melancólico ao longo do que eu li, do que eu trouxe aqui, seria quando isso acontece, e aí eu quero pegar esse gancho para pensar nesse real, né? Quando não há negociação, né? Quando não há negociação com essa voz que reprova, que como se atreve, que história é essa, como é que faz um negócio desse, né? Enfim, né? As broncas
superegóicas, né? Fiquei pensando nisso. É um Tem que caminho. ler o livro da Lambotte, Marie-Claude Lambotte, quando ela trabalha a arte. Como e é o lá nome? ela fala sobre aquele... Marie-Claude Lambotte. Eu vou ver o título do livro, tá. que eu não me lembro. Não é o específico, o grossão, o tijolão da melancolia, não. É um outro que ela faz um estudo sobre a arte e ela fala do canto. Mas, enfim, acho que está na vez do Abílio. Tereza Meloni, antes de Abílio falar, Tereza Meloni, a questão da obra, né? Eu acho que nesse silêncio, né? Nessa não data, não título, e eu, enquanto vendo a aquarela, eu me aproprio dela, né? E eu faço algo com ela, algo de trabalho, né? Eu acho que é um pouco isso que o artista leva a gente a fazer. Fiquei pensando Olha só, o livro chama-se Estética da Melancolia. Eu sei exatamente onde é que estão os livros. Estética da Melancolia. Obrigada, Desculpa. Tereza. Enfim, isso que eu queria comentar, Tereza Meloni, né? Essa questão de apropriar-se mesmo, né? De colocar palavras nesse silêncio. Foi um pouco que essa obra me convocou a fazer. E foi assim que começou toda a nossa conversa de hoje. Obrigada, Tereza Meloni, Tereza Nazar, Abílio, Falha, Abílio. Obrigada, Júlio, também. Oi, Márcia. Muito bom, muito bom. Não, eu estava com a mão levantada, eu tirei porque, como o Alexandre me escreveu lá, eu achei que já podia tirar. Mas eu queria retomar aquilo que o Júlio estava trazendo, que eu achei muito interessante, né? Porque, é claro, nós não somos analistas da Maria Rita, mas a carreira dela, né, é pública, né? Tem uma parte, né, publicável, né, da grande parte publicável da carreira dela, em que ela manifesta, né, na sua fala as suas coisas. E é interessante que, nos primeiros anos da carreira da Maria Rita, de fato, ela evitava comparações e referências nas entrevistas, né, à mãe. Isso era muito marcante. Ela tinha assim, uma postura de não comentar, de não querer falar dessa influência, né, da mãe na carreira dela. E mais, ela não incluía, né, as músicas da mãe no repertório dela, né? Isso se dá assim, por alguns anos, né? Eu sou fã da Elis, então é claro que quando a Maria Rita apareceu, eu acompanhava muito de perto a carreira dela. E isso era uma coisa pública, né? Ela não gostava, ela evitava as comparações, as referências, não botava no repertório as músicas da mãe. E aí, há uns anos atrás, ela recebe um convite da empresa Natura. A Natura faz um grande projeto para o Dia das Mães, e olha só, né, uma homenagem às mães, é Dia das Mães, e a Natura convida a Maria Rita para esse projeto, com o repertório todo da mãe, né? Com o repertório todo da mãe. E ela faz algo absolutamente lindo, incrível, né? Quer dizer, e é muito interessante, é curioso, porque ali, né, depois desse projeto, a carreira da Maria Rita muda. Ela muda, né? Ela muda o modo, inclusive, como ela passa, né, a assinar, né, as suas músicas, né, os seus discos, né? Então, o que pôde se pôde atravessar aí, né, nesses dois tempos da carreira dela, né, na relação dela, na relação dela com o seu canto, né? E sábado agora, para quem assistiu, né? Sábado agora, para quem assistiu Rock in Rio, ela cantando Bêbado Equilibrista, né? De uma maneira, ao mesmo tempo, absolutamente dela, mas ali se deixando, né? Se dando a ver, né? Claramente isso que o Júlio fala, né? Essas afinidades, né? Com aquilo que né? Que vem da voz da mãe, né? Então, assim, como eu achei apagar interessante dentro de si aquilo que você recebeu no berço. Isso, Tereza. Eu achei interessante trazer isso daí, porque isso é uma coisa que foi pública, né? Assim, esses dois momentos, né, se publicaram, né? Quando ela aceita fazer esse projeto finalmente
do repertório da mãe. Obrigado, Márcia. Eu que agradeço, muito legal isso que você está falando. Para complementar o que o Abílio trouxe, ela tem 2 irmãos, né? Um deles é o Pedro Camargo Mariano, que é irmão de pai e mãe, e o outro é o filho do casamento anterior da Elis, que eu esqueci o nome de um produtor famosíssimo, ele é muito conhecido, do Boscoli, que esse é produtor musical, o irmão dela. E ele insistiu com ela muitos anos e ela recusava a carreira de cantora a qualquer custo. Das pessoas que convenceram foi o Milton Nascimento, que era muito amigo da Elis. Então, assim, essa resistência perdurou. Será que a gente pode dizer que nesse reencontro ela pôde fazer algum luto dessa mãe? Porque quando a Elis morre, ela era muito pequena, né? Então, o registro vocal dessa mãe ficou recalcado, a verdade é essa. Né? Tereza, e tem uma outra coisa. Quando ela é chamada para um projeto que homenageia a mãe, as aproximações, as similaridades não precisam ser ocultas, soam como homenagem. É como se ela pudesse se apropriar, né, da mãe, do nome da mãe, e fazer bom uso do nome da mãe. Né? É interessante porque agora está me vindo muito uns trabalhos que eu escrevi uma época sobre a questão do nome. Isso sempre volta, já voltou hoje na questão da nomeação. O nome, a gente faz o nosso nome. O verdadeiro nome, a gente faz um nome, no sentido até, digamos, marqueteiro, no sentido popular. A gente faz um nome naquele nome que nos foi dado. Não é sem aquele nome. Com aquele nome, a gente faz um nome, né? Um nome próprio. Estou tomando fôlego aqui, porque muita coisa legal, né? Assim, nessa discussão de hoje. Nadia, eu acho que a gente encerra depois de você, né? Porque a gente tem uma atividade fechada agora. Mas tem a Helena na frente. Se der tempo, falo. Senão, não. É uma coisa rápida, mas... Então, vamos lá. A gente tem mais 5 minutos. É porque aqui eu parei num pedaço do chat, não está vindo mais o restante para mim. E o Hudson colocou uma coisa bonita também, poética, né? O silêncio como um baixo contínuo. Tá? Assim, eu li rapidamente, mas tem coisas bem legais aqui no chat. Hudson, você tem que voltar para a escola, menino. Ele teve que sair, gente. Ele mandou uma mensagem. Ele está ensaiando com a orquestra lá nos Estados Unidos e veio aqui e voltou. Vamos lá, Teve Helena. Que sair, que eu digo da sala aqui. Foi isso que ele disse. Helena, então, eu não estou conseguindo dizer. Helena e Nadia. Estão me ouvindo? Sim, estou te ouvindo, Helena. Então, primeiro, como a Tereza Meloni falou, foi mais uma aula excelente sua, que eu acompanho aqui, e acho bacana a maneira como você vai entrando, e o seu compasso também ele tem algo de musical, né? E eu tento acompanhar, nem tudo eu entendo, mas acho bacana o caminho que você está fazendo, né? Trazendo a sua música para a psicanálise. Mas o comentário que eu ia fazer, não sei quem é que sabe qual é o que moveu o Baden-Powell para escrever essa música, para fazer essa música. Alguém sabe? Eu não pesquisei, não posso O que até acontece? pesquisar. Ele namorava uma vizinha... você pesquisou. Não, meu marido. Ele namorava uma vizinha do meu marido, muito linda, morava com ela, né? E ele era um cara que galinhava pra caramba. Então, até o momento em que essa mulher linda resolveu deixá-lo. E é a Terezinha, o nome dela é Maria Tereza, né, Lu? É Tereza. E aí ele fez essa música, esse Quá, e que me revoltava sempre que eu ouvia, desde que eu soube da história, porque é um escárnio, um deboche, mas, ao mesmo tempo, o cara com uma tremenda dor de cotovelo, com um tremendo... ele diz, né, que malandro sou eu, que não fui poupado nessa, né? E aí o Quá da Elis Regina, de alguma maneira, procura transmitir esse deboche que ele colocou ali, né? Que ele queria pisar mesmo na Tereza, que deixou ele. Mas é isso, é uma mera curiosidade que
Eu acho muito legal saber. Mas muito legal, agradeço mesmo, porque eu não sabia, não pesquisei. Isso, né, não deu tempo. Mas, assim, Helena, a propósito do que você está falando, né, são 2 textos muito difíceis. Né? Eu acho que no momento que a Claire falar teoricamente mais dessa divisão, que para ela é complexo, caramba, imagina com a complexidade que está para mim, né? Eu acho que pode pontuar, mas que na música, né, de Elis, que é o que me traz aqui para o grupo de trabalho esse semestre, eu quis mesmo pontuar isso, e esse ritmo que você falou aí do compasso, né, é um passo de cada vez mesmo, porque chega uma hora que a dificuldade vai se avolumando e é preciso atravessar. Né? Vamos em frente. Nadia ainda quer comentar, você tem 1 minuto para eu me despedir e agradecer, porque eu estou vendo muita gente querida aqui nos participantes. Agora eu abri a tela aqui e, nossa, muito legal mesmo. Vai ser rápido. É que você foi falando de novo e aí me fez lembrar um acontecimento, um evento pessoal. Eu vou ter que me abrir um pouquinho aqui para poder contar isso para vocês. Acho que na semana passada eu recebi uma mensagem da minha mãe. Temos 1 minuto, tá, gente? Tá, eu recebi um áudio da minha mãe e era um áudio assim, tipo, de quase 2 minutos. E aí eu falei, não sei se eu ouço esse áudio agora, não sei o quê, me veio uma resistênciazinha, eu não abri o áudio. Fui fazer outra coisa. E aí, de repente, me veio, assim, alguns segundos depois, uns 10, 15 segundos depois, me veio uma música na cabeça e ficou insistindo a música, e era Maria, Maria, que ela fala que a Maria é uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer. O nome da minha mãe é Maria. E quando eu ouvi, eu falei, bom, deixa eu ouvir a mensagem que minha mãe me mandou, porque depois que essa música se insistiu na minha cabeça por mais de 1 minuto, eu preciso saber o que ela tem para me dizer. Muito bacana, muito legal. Agradeço aí você compartilhar com a gente. Agradeço a todos os que, né, chegaram aqui e nos encontraram hoje, os que chegaram pela primeira vez, os de Além-Mar e os daqui, os da minha escola. Gente, vamos para uma atividade fechada agora para os membros e retornamos na atividade aberta das 7h30. Muito obrigada, até a próxima. Beijo para todo mundo aí. Tchau. Obrigada a você, Márcia. Tchau. Eu quero esse chat, por favor.